Boa noite, amigos, amigas de casa, os aqui presentes. É uma alegria estarmos aqui reunidos para poder estudar mais um pouquinho, reforçando o nosso agradecimento a esse Deus, nosso Pai de amor e bondade, justo, misericordioso. Muito obrigado, Senhor. A esse nosso Cristo amigo, muito obrigado. Aos nossos anjos da guarda, muito obrigado também. Nossa lista é grande para de agradecimentos, né? A nossa família, né? Todos esses queridos. Muito obrigado a todos por nos ajudarem nessa caminhada. E a turma aqui do Cantinho de Jesus. Os encarnados, os desencarnados, toda a equipe que nos tem um carinho especial nessa sexta-feira, né? De nos trazer aí um confortozinho, né? Uns momentos de reflexão sobre essa nossa caminhada. Agradeçamos sempre. Dizem que gratidão gera felicidade. Né? Nós escutamos no estudo anterior do Delano, e estava escutando ele falar sobre a felicidade, e eu estava ali assim, eu estou feliz agora. Eu estou aqui no cantinho, sexta-feira, estudando, é um momento feliz. E a felicidade, ela é uma construção que a gente precisa fazer a cada momento da nossa vida. Tem minutos bons. O próximo, precisamos nos empenhar para ser também bom. Né? Então, nós estamos aqui nesse momento, na noite, então eu preciso me esforçar para o resto da minha noite ser uma noite feliz. Dentro do que eu dou conta, né? Porque essa felicidade ela é gradativa. Né? Ela é gradativa. Então, eu vou, à medida que vou me tornando mais esclarecido, mais entendido, compreendendo mais, eu vou me tornando uma pessoa mais feliz. Né? Não é à toa que Jesus fala para nós, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Conhecer, buscar saber os praquês, os como, né? Chegar a essa situação de plenitude, de felicidade no nosso dia a dia. Eu gosto sempre de lembrar que compreensão, compreender-se, compreender o outro, compreender o mundo, é o primeiro passo na escalada do amor. Compreender a si, eu tenho essa dificuldade, eu estou pelejando nisso, né? Olho para o meu companheiro, para a minha companheira, para a mamãe, para o papai, para os irmãos, para os filhos, e olho neles e percebo e compreendo que eles também estão na peleja, né? Pelejando para ser feliz. Todos nós buscamos isso. E a gente precisa aproveitar cada momentozinho que a gente recebe. Hoje nós viemos falar, né, sobre Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. Hoje nós vamos falar da lição Verniz Social. E para falar do verniz social, o Hamed ele pega um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá da questão no item 9, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele traz para a gente a lição que fala, item 6, que é a instrução dos Espíritos, ele fala assim para nós: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Olha que interessante a fala de Lázaro nessa instrução que ele manda para a gente. A benevolência, querer o bem, ver o bem, enxergar coisas boas, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Então, o olhar para para comigo, com esse intuito de que sou
bom. Porque quem me criou foi Deus. Sou bom. Sou fruto da bondade divina. Sou bom. Né? Então, percebendo essa bondade, eu vou olhar para o do lado, para esse semelhante, e também vou ver nele a possibilidade, em alguns atos, em algumas falas, em alguns momentos, também a bondade. E essa bondade que eu enxergo, ele se torna um amor, no nosso ainda sentido reduzido, mas se torna, vai se transformando nesse amor. E produz afabilidade. Eu começo a perceber e ver essa pessoa menos ríspida, menos difícil de lidar. Eu começo a compreender as dificuldades que ela também passa. Consigo perceber as minhas dificuldades que eu também passo. E aí, quando a gente percebe que somos companheiros andando juntos na mesma direção, que é essa felicidade plena, eu fico mais dócil, cobro menos, entendo mais. Não é esse o nosso processo? Porque nós já fomos muito exigentes no passado. Muito exigentes. Olho por olho, dente por dente, não é assim? Nós já fomos muito exigentes. Hoje, a gente já está mais relaxado, mais tranquilo. O nosso maior objeto de trabalho hoje somos nós. Nosso maior objeto de transformação. Nossa pessoa. Como é que nós estamos nesse belo mundo? Essa maravilha de planeta. Isso é muito gostoso da gente pensar, porque toda vez que eu vejo, pelo menos, é uma foto da Terra, ela é linda. Não é? Linda, maravilhosa. E nós estamos inseridos nesse contexto. E aí eu fico pensando com meus botões, né? Poxa, se a gente realmente está no planeta de provas e expiações, eles capricharam nessa localidade, né? É muito capricho para que a gente possa vencer as provas, vencer as expiações. Mas eu desconfio que a espiritualidade, na sua grandeza, ela pensou assim, ela foi afável, né? Ela foi amorosa, ela falou assim, eles vão passar por um caminhar difícil, eu vou dar uma facilitada. Vou ofertar para todos nós um lugar lindo, gostoso, apaixonante de vivermos. E aí a gente consegue enxergar com outros olhos o planeta. Cheio de detalhes, cheio de mimos para conosco. Lembro, né, do livro A Caminho da Luz, uma psicografia do nosso querido Chico, muito obrigado, ditado por Emmanuel, obrigado Emmanuel, que ele fala lá no início que o Cristo, depois de receber de Deus, né, a matéria disforme retirada do Sol, que daria, né, resultaria nesse planeta, o Cristo solicita aos técnicos siderais que caprichassem na beleza de tudo aqui nesse planeta. Olha só, né, que afabilidade, que doçura do Cristo para conosco. Imagina ele pensando, né, o Telmo vai ter dificuldade, a Neidinha vai ter dificuldade, todos os amigos vão ter dificuldade, mas eu vou dar um jeito de que, se eles prestarem atenção na providência que eu vou fazer com relação aos minerais, vegetais e animais, eles vão se encantar. Então, durante esse processo que eles estiverem nas suas provas, expiações e missão, eles vão poder ver que tudo é muito belo. Tudo muito belo. E aí, quando a gente está com uma dificuldade e a gente está num lugar muito bonito,
a dor até não diminui? Não é assim? A dor diminui, fica menos, né? E aí a gente fica olhando, mas a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para agradecer essa noite, a chuvinha que caiu, a agonia mesmo, né? O clima como muda, passamos mais uma semana, é tudo muito belo, né? Gente, isso é carinho de Deus conosco. Carinho de Deus conosco, né? E aí ele continua dizendo, Lázaro lá, entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então aqui ele chama a atenção para um outro ponto. Para a educação e as colocações que o mundo, aqui ele não está falando mundo físico, ele está falando do comportamento dos seres encarnados. O comportamento dos seres encarnados. Então ele fala na educação desses seres e nos hábitos que a sociedade estabeleceu. Então, quando a gente olha a providência divina, que a gente chama de natureza, né, ela é caprichada, ela tem seus objetivos, ela se santifica, ela se mostra perfeita em tudo. Agora, quando nós começamos a utilizá-la e colocamos os nossos conceitos, aí nós muitas das vezes entramos no verniz social, que é o que nós vamos tratar hoje. Vocês lembram de uma passagem que está lá em Marcos e Mateus tem essa passagem, que Jesus passa e vê uma figueira bonitona, né? Cheia de folhas, né? Assim, Jesus olha para ela e se aproxima, fala, vou pegar uns frutos, um figo. Ela não estava aparentemente em condições de dar fruto? Aparentemente, verniz social, né? Então, entre as árvores ela estava bacana, não é? Cheia de flores, cheia de folhas, viçosa, grande, não é assim? Então se olhava, está tudo bem. Mas aí chega o momento, o Cristo vem, se aproxima e quer fruto. E aí a gente precisa ter um outro olhar sobre isso. Jesus olha para nós e nos vê, muitas das vezes, como figueira. Porque é uma parábola. Não é uma parábola, não é um fato. Não é uma parábola, é um fato. Jesus caminhando, saindo, né, ele vê essa figueira. Então é um fato, ocorreu isso. Então muitas das vezes o Cristo veio, quando ele encarnou no nosso orbe, e ele veio à procura dos frutos. Nós somos as árvores. Nós somos as árvores. Quantas vezes em nossa casa, no nosso trabalho, no nosso trânsito, no dia a dia, as pessoas também não chegam até nós procurando frutos? Porque nós estamos viçosos. Estamos aparentemente bem. E as pessoas olham para a gente e falam assim, eu posso perguntar para o Theo, eu posso questionar fulano, né? O que ele está querendo? Frutos. E se eu só tenho a aparência? E se o meu falar não for um falar de acordo com a aparência? Porque o meu falar, se ele for de acordo com a minha aparência, ele também tem que ser belo, frondoso, né? Sim, Neidinha? Eu nunca consigo entender corretamente a ideia que eu entendo. Que Jesus ser amaldiçoado porque ela não tinha fruto. Nossa, já ouvi dezenas de vezes. Na hora eu escuto ali, concordo, mas depois não pode, não consigo entender. Por que ele amaldiçoou? Por que Jesus amaldiçoou
Deus é amor, verdade, Por que que Jesus amaldiçoa a figueira? ele é um caráter de Deus, recebe, Sim. vai receber. Sim. Isso. Isso. Aham. Isso. Às vezes nem se arrepende, Uhum. aí receber a benevolência de Deus para melhorar. Essa maldição, por que é maldição? O termo para nós, não, o termo amaldiçoar para nós é um termo muito pesado ainda. A gente acha que é o fim da carreira. É a pior coisa. Não, no olhar do Cristo não é isso. Ele está simplesmente dizendo que nós estamos perdendo a oportunidade de darmos frutos. E aí se a gente fica, né, nesse vai e vem, reencarna e desencarna, sem dar frutos, nós estamos, entre aspas, amaldiçoados, no sentido de não conseguirmos produzir o que nós temos condição de produzir. A bondade, a misericórdia, o amor. Por que que a gente muitas das vezes se fecha e não auxilia? Isso é, entre aspas, uma maldição nossa, porque a gente não consegue externar o que a gente tem. E aí Jesus fala, olha, você vai ficar perdendo tempo. É uma maldição, você vai ficar repetindo essa postura, esse ato. Você está perdendo tempo. Emmanuel fala isso, né? Ele fala que muitas das vezes nós somos usuários de corpos. Reencarna, desencarna, é uma maldição, né? Você fica naquele looping, podendo fazer o bem e não faz. Como uma figueira, né? Cheia de flor, grandona, mas não realiza, não dá frutos. Então, o Cristo, as pessoas à nossa volta, o tempo todo pede de nós frutos. Frutos. Jesus fala isso lá no seu Evangelho, capítulo 5 de Mateus, né? Brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras, os vossos bons frutos. Processo interno de ser figueira, vou crescer, vou dar folha, vou dar flores, vou dar o fruto. Se não me engano, o fruto da figueira é próprio figo, né? O figo é uma flor, né, da figueira. Pois é. Então, é muito legal. O figo é a flor, né? E isso é muito interessante a gente pensar. Nós precisamos focalizar todas as nossas energias para a produção de frutos. As aparências têm a sua necessidade, mas o que faz a nossa luz brilhar realmente são os frutos. Vamos continuar aqui então mais um pouquinho? Sim, querida. Agora tá bom aqui, a gente tem que analisar melhor isso aqui. Amaldiçoado, então quer dizer, abençoado, então quer dizer bem e mal. A bem, que é só que a gente escreve com ele, né? Mas também para pensar nisso, quer dizer, quando nós acertamos, nós somos abençoados. Uhum. Quando nós estamos sem dar frutos, sem dar frutos. Sem os frutos, estamos abençoados. Gente, essa questão do fruto é muito interessante porque muitas das vezes a gente não percebe que a gente precisa, tem hora de falar um não. É um fruto. Tem hora que a gente precisa ter cuidado com o sim. Porque dependendo do que eu concordo com o outro, ou possibilito, ou respondo ao outro, eu posso ofertar a ele a falta de uma coisa boa. Porque fruto é o sentido bom das coisas. Abençoado, né? É uma condição de um fruto bom. Né? E a gente é cobrado frutos bons o dia todo, hein? E aí o Hamed fala pra gente, nem sempre, verniz social, hein, gente? Nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreiros. O que ele está chamando a atenção? Que nós montamos alguns planos. A minha vida, eu quero a minha vida assim, a de meu filho assim, a do meu marido assim, a no trabalho assim, na empresa assim. Eu crio alguns planos. E esses planos têm um fim.
Todo plano, todo sistema, tudo tem um objetivo. Quando Deus nos cria, Ele nos cria com o objetivo de sermos perfeitos, felizes. Tem um plano nisso. Agora, quando ele fala aqui, trata dos planos matreiros, é quando são planos que a gente se prepara, esquematiza, mas que não vai dar bons frutos. Né? Vou repetir a frase. Nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreiros. Ou seja, tudo será revelado, né? Tudo é revelado. Não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado. Verniz social. Após vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura para encobrir rudeza e desrespeito, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovelha. O plano era ficar bonitinho, né? Ter toda aquela aparência bonita para convencer o outro, mas isso será descoberto. Realmente, diz Hamed, é no lar que descortinamos quem somos, no dia a dia. É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade, que passamos sobre a face e que nos revela tal como somos aos nossos familiares. Ele está falando, né, que muitas das vezes lá fora, né, do trabalho, com o vizinho, na rua, nós temos aquela verniz funcionando. Quando chega em casa, ele derrete. Aí a gente se apresenta sem esse verniz. Como somos ainda, em alguns casos, duro, incompreensivo, né? Mais ferrenho, né? Continua ele. Trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na vida pública. No entanto, no contato com chefes de serviço e amigos, com companheiros de ideal e recém-conhecidos, mas também trazemos, entre aspas, pedras nas mãos, fecha aspas, ou punhos cerrados no trato com aqueles com quem desfrutamos familiaridade. Gente, pode até parecer, mas é uma maldade ofertar para os outros no dia a dia uma docilidade. E aqueles que a gente realmente ama em casa, a gente não conseguir ser do mesmo jeito. Não se empenhar em ser uma pessoa que demonstra, pelo menos demonstra, um desejo de doçura. A gente pula muitas das vezes, e a gente muitas das vezes acha que aquele que está em casa tem que me aguentar do jeito que eu sou, pesado. Eu acho que ali eu posso libertar, mas eu estou liberando uma coisa não boa. Mas nós não somos, normalmente nós não somos, nós fingimos no trânsito, no trabalho, lá fora nós fingimos. Então, o tempo todo nós não somos afáveis nem dóceis. Por isso nós estamos falando do verniz social. Nós fingimos. Mas essa é a nossa realidade ainda. Porque vamos lembrar do nosso processo evolutivo? Nós ainda viemos, né, de algumas situações que a gente ainda não se transformou. Isso a gente precisa considerar, amigos e amigas. Por quê? Nós não éramos pessoas afáveis lá atrás. Nós estamos nos transformando para sermos pessoas afáveis. Nós não éramos pessoas amorosas lá atrás. Hoje a gente já pelo menos pensa sobre amorosidade. A gente já quer ser legal, né? A gente pelo menos consegue fingir com alguns, né? No dia que a gente é legalzinho. Mas a ideia é desse treinamento meio que falso, com esse verniz, a gente conseguir trazer isso para dentro de casa, para as pessoas que estão conosco. Tudo é um processo de transformação, né? E aí eu fiquei pensando, né? Aqui na nossa casa espírita,
Quantos de nós não usamos um grande verniz aqui dentro? Bonzinho, gente boa, feliz, sorridente, abraça todo mundo, não é assim? Em casa. Como é que nós somos? Será que a gente também não devia transformar a nossa casa num centro espírita? Numa fraternidade? Para que aqueles que caminham conosco tivessem pelo menos esse gostinho, deu legal, né? Deu gente boa, né? Será que eles não merecem? Será que eles não merecem? O meu esforço. Oi? Porque a gente caminhar, cada um, você está exatamente no lado, precisa e merece, com as pessoas que você precisa e merece. Sim. É aí que está o ponto. Exatamente. Mas aí, Neidinha, querida, nós sabemos. Precisamos usar. Não, ó, esse negócio de muito difícil não cola mais não. Sabe por quê? Porque nós temos a questão 909 do Livro dos Espíritos. Lá pergunta assim: o homem poderia vencer sempre as suas más inclinações? Aí os espíritos respondem o quê? Sim, e com pouquíssimo, viu, Neidinha? Viu, querida? Pouquíssimo esforço. O que nos... Quem está respondendo isso é os espíritos superiores. Briga com eles. Quando a gente vai envolvido muita coisa, vai ser bonzinho ficando lá em nome da paz. Mas a ideia não é ser bonzinho. Assim, em nome da boa paz, eu faço experiência. Sim, eu sei disso. Eu também passo por isso. Não, você, poxa, você está na casa espírita, questão sua. Você quer rodar a Baiana. Poxa, eu tenho uma casa espírita, amor, caridade, fraternidade. Aí você cala aquilo que eu não gosto de ser falando. Em casa nós vamos fazer o que é certo. Passa por cima de tudo. O que acontece? É para que eu vou com isso. Sim. Mas então por que a gente não faz isso em casa? Exatamente. Você faz em casa. E até que eu vou com isso. Mas aí é que tá. Eu preciso não estar ofendível. Eu preciso não estar frágil. Eu preciso entender que aquela pessoa que está ali em casa também é um espírito. E a gente, muitas das vezes, a gente acha que aquela pessoa que está dentro de casa é um santo. Não é. Ele também tem as suas dificuldades. E a gente não quer que ele tenha dificuldade. A gente quer que ele seja um São Francisco. Ele não é São Francisco. Ele não é uma Madre Teresa, ele não é uma Maria. Ele é uma pessoa que também tem dificuldade. E como nós sabemos, colocados juntos para que a gente aprenda a amar. Mas é por isso, aí a gente volta na lição, na resposta. Sim, o homem, o encarnado, poderia sempre vencer as suas más inclinações. Com pouquíssimo esforço. O que nos falta é vontade. Isso. Mas sabe, mesmo assim, a gente precisa ter um motivo mais claro e racional. Nós precisamos buscar entender a dificuldade do outro. Amigos e amigas, tem dificuldade do outro que ele só vai conseguir daqui a 2, 3 mil anos. Não, e as nossas dificuldades, gente, a gente só está apontando para o outro e as minhas dificuldades. Porque fulano em casa me tolera também, vocês sabiam disso? Fulano me tolera, porque eu também não sou fácil. Eu venho na casa espírita, faço a exposição, leio o livro, mas você acha que eu sou fácil em casa? Eu sou mala. Eu sou difícil. Então, muitas das vezes a gente acha que nós somos o perfeito e o outro é o imperfeito. Muitas das vezes não é assim, porque nós não viemos para salvá-lo, nós viemos para nos salvar. Mas no plano, a gente
Mas a gente esquece o que a gente quer. A gente esquece o que a gente quer. Porque Jesus fala conosco, vigiai e orai, ou seja, atenção. Não, assim, às vezes eu estou cobrando do outro dele ser perfeito. Às vezes, hoje eu estou vivendo com ele, o que eu fiz lá atrás, entendeu? Hoje eu vim com ele para aprender, deu anjo para ele, não fazer. Ângela, você está aprendendo? Ótimo! Mas é assim. É assim. Agora, o que acontece? Toda vez que a gente está na situação, a gente precisa ter o esforço. Eu vou chegar em casa, olha só a cena. Eu vou chegar em casa e vou encontrar aquela toalha molhada naquele lugar. Eu vou chegar em casa, vai ter aquele tanto de copo sujo na pia. Isso. Então, a partir de hoje, isso é o Telmo falando, né? Pensando, raciocinando. A partir de hoje, essa toalha e esse copo não vão mais me tirar do sério. É um esforço comigo, não é um esforço com ele. Não é com a pia, não é com o copo. Não, é um esforço comigo. Eu vou chegar em casa, se eu tiver de bem, tranquilo, eu vou pôr a toalha onde deve. Não vou falar um A. Se eu tiver animado, eu vou lavar o copo. Se não tiver, eu vou deixar. Tranquilamente. Até o dia que essas situações não mais é o ofendível. Porque a gente fica tão frágil, tão fácil, que qualquer copinho, gente, um meio copo fora do lugar, a gente cria um caso dentro de casa. Ou seja, quem é que está criando problema? Porque fulano põe porque ele é natural para ele, apesar da minha regra, porque aí é a minha regra. Tem que lavar o copo depois que bebe. Tem que pôr a toalha. Não é assim? É uma regra aos planos que a gente leu aqui, né? Aos planos. Eu quero que todo mundo anda de acordo com o meu riscado. Ô, alto lá. E se fulano ainda não conseguir, faz pelo exemplo. Precisamos demonstrar o evangelho pelas nossas ações. Né? Então, tá. Então, olha que interessante. Continua ele, né? Por querer... Sim? Diga, Vinícius. Eu dei uma olhada no texto e fala sobre pessoas que vestem a máscara para se dar bem na sociedade. Sim. No meu caso, um pouquinho. Se eu estiver colocando a máscara de quem não sabe como se socializar, não se ajustar. A questão 909 de novo. Há necessidade de esforço. Se nós temos dificuldade hoje de sociabilizar, é porque nós ainda não aprendemos. Nós estamos partindo do princípio que eu sei. Se eu não estou conseguindo realizar, está mostrando que eu não sei. Então o que eu preciso fazer? Aprender. Então eu vou colocar uma ou várias situações como laboratório. Eu chego naquele lugar, acontece isso, isso e isso. Por que isso me incomoda? Por que eu não consigo conduzir uma conversa? Por que eu não consigo ser aceito? Eu tenho que perguntar por que eu não consigo. Não é porque os outros não conseguem. Talvez seja eu. Quem sabe aquele ambiente não é bom. E ali mesmo eu não vou conseguir ser sociável. Porque tem isso também, né, gente? Tem lugares que a gente vai e a gente não se sente bem. Não tem ninguém que se sintoniza mentalmente, psicologicamente, amavelmente comigo. E aí o que eu tenho que fazer? Procurar um outro lugar. Tem algum problema? O mundo é largo, não é? Por que a gente quer exigir que nos tolerem dentro daquele quadrado? Se tem inúmeros quadrados, retângulos, círculos, trapézios, triângulos, por que eu quero exigir que aquelas pessoas me tolerem? Se eu mesmo mal as tolero. Então o que eu tenho que fazer? Aprender a conviver. Eu entro numa situação de amigos que eles só gostam de falar de futebol. O que eu tenho que fazer? Começar a falar de evangelho segundo o Espiritismo? Não tem jeito. Mas eu com as minhas pernas não fui até aquele local? Não encontrei com aquelas pessoas? Não é esse o assunto deles? Se eu quero estar no meio deles, eu tenho que ouvir
E se eu tiver no momento inspirado, internamente fazendo oração. Internamente, eu gosto daquelas pessoas, eu convivo com aquelas pessoas, né? Isso acontece muito, gente. A gente vai mudando de patamar, e antigamente a gente tinha algumas rodas de amigos que a gente batia papo falando sobre futebol. Hoje a gente já não fala mais. Mas você continua gostando daquelas pessoas, são pessoas que lhe são gratas. Quantos familiares, né? Casa tal, fulano só fala isso. Casa de Beltrano, fulano não é assim? Não tem? A gente não tem esses familiares que cada um tem o seu raciocínio, as suas conversas? Nós somos as pessoas que mudamos. Eles também mudaram. Todos mudam. E a gente precisa aprender. Lembrando que Jesus, ele passava. Ele passava. Ele chegava na roda dos mendigos, chegava nas rodas dos doutores da lei, chegava nas rodas dos pescadores. Lembram da lição número 1, lá do livro Jesus no Lar, né? Psicografia do Chico, ditado pelo... Não é esse não. Não é esse não. É o da Boa Nova, lá do Chico e do irmão X, né? Humberto de Campos, que ele fala que os pescadores estavam na casa de Pedro, batendo papo, conversando, né? Aleatoriamente. E aí Jesus puxa uma conversa, um viés, né, mais saudável. A gente precisa aprender e fazer isso, viu, gente? Não é falar de espiritismo, não é falar de evangelho, não. É na hora que a conversa estiver descambando para uma coisa não boa, a gente começar a enxergar naquela conversa pontos positivos. Sem falar de Jesus, mas só enxergando, pondo ali alguns pontos positivos. Aí o pessoal lá está falando disso. Poxa, mas é tão legal o esporte, né? Quantas pessoas saem da droga e vão para jogar futebol para poder, né, sair daquela situação? Quantos jogadores não ajudam a família pobre e tal? Sabe, começa a trazer alguns pontos para aquelas conversas saudáveis. Ou seja, saindo daquelas sombras que aquela família ou aqueles amigos, agrupamentos, muitas das vezes fazem. Então a gente precisa fazer esse movimento em nosso favor, porque nós precisamos entrar nas sombras e sairmos limpos do outro lado. Nós precisamos entrar em situações complicadas e sairmos inteiros do outro lado. Muitas das vezes, a gente entra numa roda que se fala de futebol, chega lá na frente, a gente também ia estar brigando com o juiz, a gente também está achando que foi impedimento, a gente vai se sujando, a gente também vai entrando. Então, muitas vezes, a gente precisa transitar nessas situações limpos, a consciência mais plena, a consciência mais tranquila, né? Para que a gente tenha sucesso nisso. Vamos caminhar mais um pouquinho? E aí, o Hamed fala para nós: por querer aparentar alguém que não somos, ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatos, é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida. Ou seja, é como se cumpríssemos um script numa representação teatral, nada mais do que isso. Então, voltando aqui ao exemplo do futebol, né? Eu não entendo nada de futebol, nem gosto de futebol, mas eu quero estar no meio daquelas pessoas que falam de futebol. Aí eu comecei a ler, comecei a estudar sobre futebol. Nós, cristãos espíritas, nós estamos nos elevando ou estamos descendo? Será que a gente não pode procurar coisas boas para poder colocar para esse grupo? É isso que ele está falando aqui. Para aparentarmos sermos gente boa, sermos bonzinho, nós criamos uma máscara. Aí o negócio não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Porque primeiro que eu deixo de ser eu. E muitas das vezes, gente, as pessoas querem esse Telmo. Eles não querem aquele que fala de futebol, não. Eles querem essa pessoa que eu sou. Eles acham legal, poxa, que bom, né? Antigamente você fazia isso, hoje você não faz mais. Pô, que legal isso. Aí quando a gente chega no meio, a gente quer se sujar. Poxa, a gente perdeu a graça. Porque você era a esperança que a gente tinha de sair todo mundo dessa situação. Aí você se tornou aquilo. Né?
Aí o Hamed continua dizendo: em várias ocasiões, integramos, em nós mesmos, não só a sociedade visivelmente externa. Gente, amigos, muitas das vezes nós pegamos hábitos da sociedade equivocados e queremos nos transformar nisso. Vícios da sociedade. A sociedade, não estou falando do mundo espiritual, não. Estou falando da sociedade. Ela cria alguns vícios, hábitos, e nós temos que fazer parte disso. Vou fazer compra no supermercado. Eu olho aquele monte de carrinho, todo mundo levando um pet de cerveja para casa. Aí eu falo assim, mas então isso é normal. Também vou pôr um no carrinho. Todo mundo está fazendo. Todo mundo anda de branco, de preto, de vermelho, de laranja. Eu também vou fazer. Consegue entender isso? Muitas das vezes nós tentamos nos comportar com coisas equivocadas, hábitos não bons, externos da sociedade. Porque senão a gente se acha fora do ninho. E a ideia é essa, viu, gente? É que a gente saia dessa multidão que está descendo o desfiladeiro. Nós precisamos ser aquela luzinha. Lá em casa eu tenho uma imagem muito legal no computador, que é aquele monte de bolinha de tênis, né? Todas, acho que é amarelinhas, né? E lá no meio tem uma vermelha. Então o que chama atenção? É as amarelinhas ou aquela vermelha? Eu quero ser a bolinha vermelha. Eu quero ser o diferente. No sentido do que eu já sei, no sentido evangélico, no sentido cristão. Eu sei que as pessoas vão rir de mim. Eu sei que eu vou ter que ficar alguns momentos sozinho, sem companheiros para conversar. Eu sei disso. Aí eu lembro do Cristo, que muitas das vezes ele saía sozinho para orar, porque não tinha ninguém para acompanhá-lo. Porque eu tenho que prestar atenção em mim, com os conhecimentos que eu já tenho sobre a imortalidade da alma, a vida futura, Deus. Eu preciso me transformar nesse. E muitas das vezes eu faço um esforço para me destransformar. Não sei nem se existe isso. Me tornar não bom. Para quê? Para agradar. E isso se chama verniz social. Quero fazer para o outro. Sim, querida. É muito comum, né? Quando a gente é jovem, né? Tipo adolescente, a gente quer se entrosar com a turma, né? Agora, eu passei por essa fase. Sim. Detestava estudar, engasgava, tossia, chorava, insistia com as amigas, aí começa a viver algumas coisas que a gente tem ligados, né? Neidinha, nós fazemos isso. Nós fazemos isso hoje, gente. Aqui na Casa Espírita a gente faz. Aqui a gente faz. Aqui a gente compreender que é errado e salta fora. Cabelo branco a gente ainda está seguindo, em vez de raciocinar. Será que isso é certo mesmo? Não, todo mundo faz assim. Na hora do passe tem que espalmar a mão, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Tem mesmo. Todo mundo faz isso. Quem disse que tem que ser assim? E as pessoas que não têm braço, como é que ela faz? A gente precisa raciocinar essas questões. E aí ele continua dizendo: em várias ocasiões, integramos em nós mesmos não só a sociedade visivelmente externa, com suas construções, praças, casas e cidades, mas também a sociedade em seu contexto invisível, que na realidade se compõe de regras e ordens sociais, bem como dos modelos de instituições criadas arbitrariamente. Captamos, olhamos a sociedade, captamos, através de nossos sentidos espirituais, todos os tipos de energia oriunda da população. Todos, só um minutinho. Através de nossos radares sensíveis e intuitivos, passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sobre a ação dessas forças poderosas. Diga, Vinícius. Olha, porque se a gente mesmo é possível ou não. Por exemplo, se eu estiver com raiva, eu não posso extravasar a raiva. Mas por que você vai sentir raiva se você
é um ser pensante. Por que aquela cena vai despertar em você a raiva? Não era pra gente. A gente precisa ter o controle. Nós somos seres inteligentes. Nós não temos que reagir. Nós temos que agir. Vi aquela cena, cheguei em casa, tá lá a pia cheia de copo. Eu vou soltar os cachorros, como eu sempre fiz? A partir de hoje, eu preciso estabelecer uma regra para mim. Isso não vai mais me tirar do sério. Porque muitas das vezes a gente cai em armadilhas que a gente já caiu 1000 vezes e continuamos caindo. Ah, vai vir uma curva ali, né? E aí a gente quer ir reto. Mas tem a curva, por que você não faz a curva? Por que você quer insistir em ter a raiva? E as raivas que a gente tem, gente, são as mesmas de 50, de 100, de 1000 anos atrás. Elas vêm se repetindo. Para quê? Para que eu, com a minha inteligência, o que é inteligência? Saber escolher. Eu quero ter raiva ou não quero ter raiva? Sim? E falar a verdade, né? A gente não pode falar a verdade. Jesus, como que Jesus falava a verdade? Parabéns. Como? E eu lembro de uma fala do Chico que é interessante, que ele fala assim, que a verdade, uma gotinha de verdade, ela tem que ser diluído em 1 litro de água. Uma gotinha. Porque sabe por quê, gente? Porque a verdade para mim pode não ser verdade para o outro. O que eu entendo de verdade, o outro não faz a menor ideia do que seja. Falar de reencarnação para quem não tem base para isso é uma crueldade da nossa parte. Uma crueldade. A pessoa ainda não tem base mental para ela suportar isso, acreditar que a gente vai voltar. Ela não tem condição. Aí você pega e quer falar a verdade. Os bons espíritos sempre trabalham no sentido do conhecido da pessoa, ou seja, você precisa pesquisar nela o que ela sabe. E a partir do saber dela, ir trabalhando os próximos degraus. A partir do conhecido. Ou seja, do conhecido para o desconhecido. Não é assim na escola? A gente começa com 1 mais 1, depois a gente não vai para as questões complicadas? A gente pode complicar. O professor, no primeiro dia de aula, ele pode soltar a verdade? Não pode soltar a verdade. E o que ele tem que fazer? Gotinha por gotinha, à medida que a gente vai caminhando. Então não é porque eu sei que eu vou imaginar que todo mundo sabe e todo mundo tem que se comportar como a minha pessoa. Não é assim que funciona. Eu preciso ter o respeito. Por isso que, gente, imagina se Jesus falasse para aquele povo lá do celular. 5G é uma verdade, não é? E eu falo, Pedro, preocupa não, na hora que você quiser falar comigo, você manda um zap para mim? É uma verdade. Jesus podia falar isso lá? Não. Cada coisa, Pedro, pensa em mim, eu sempre estarei com você, né? Então a gente precisa ter essa misericórdia na nossa língua, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, com aqueles que caminham conosco. Vamos mais um pouquinho? Maquilagens impecáveis. Aqui estão falando das mulheres, né? o Hamed. Se bem que tem homem que passa, né? Nada contra, né, gente? Maquilagens impecáveis, joias reluzentes, perfumes caros, roupas da moda e óculos charmosos fazem parte do nosso arsenal de guerra para ludibriar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciências. Olha como é que a gente usa esses artefatos todos, né? Não nos referimos aqui à alegria de estar bem trajado e asseado, mas a maquiavélica intenção dos, abre aspas, túmulos caiados, fecha aspas. Muitas das vezes nós nos preparamos para conquistar consciências, mas o que a gente quer, no fundo, é outra coisa. Verniz social. Por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Gente, essa frase é muito boa.
Por não conhecermos em profundidade é que temos medo. Aí a gente precisa, sim, de uma roupinha bonita, de um perfume caro. Porque se a gente se mostrar como a gente é, a gente não vai arrumar namorada, não. A gente não convence fulano, o chefe não vai dar emprego pra gente, não. Porque a gente tem medo. Agora, por que a gente tem medo? Melhor dizendo, né? Pra que o medo? Pra quê? Incompreensão. As pessoas não vão entender. Mas cada um compreende no seu grau. A gente tem que ter essa misericórdia. Né? Cada um compreende no seu grau. Eu não posso exigir que as pessoas me entendam. Eu tenho problema. Eu tenho problema. O maior dos nossos problemas é achar que a gente é bom. É bom. Eu falo assim, gente, toma cuidado com o Telmo. O Telmo não é boa pessoa. O Telmo não é boa pessoa. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho asa. Eu não sou boa pessoa. Agora, que eu me esforço para ser uma boa pessoa, isso sim. Estou aqui agora, né, queimando os neurônios, pedindo a espiritualidade, ela me ajuda. Porque eu ainda não domino isso tudo, mas o esforço que eu estou fazendo, aí vem a ajuda. Né? Vem a ajuda. Então, a gente precisa se compreender para compreender o outro. Volto na palavrinha mágica. Misericórdia. Olhar para o outro e não cobrar dele o que ele não pode me dar. Tem hora que a gente cobra demais das pessoas. Gente, isso é uma covardia. Eu lembro de um caso interessante. Eu estava no ônibus e o ônibus estava cheio e uma senhora entrou e sentou na escada. Aí todo mundo que subia no ônibus, ela incomodava, né? Porque a escada é estreita e tudo, e o pessoal foi começando a ficar incomodada, a turma que estava sentada, ficou incomodada com ela ali. Aí, em um dado momento, né, 4, 5, 6 pontos lá na frente, uma pessoa falou, dona, a senhora ainda não percebeu que a senhora está incomodando os outros a entrar no ônibus? Ela virou, olhou para a pessoa sentada, ela virou e falou assim, moça, se você soubesse a dor que eu estou sentindo. A gente não sabe o que está passando o outro, gente. Moça, se a senhora souber a dor que eu estou sentindo. A senhora não falava isso? Aí tinha um rapaz em pé e falou assim, ô dona, a senhora vai deixar ela ficar sentada aí na escada? Aí a dona olhou para ele, olhou para nós, assim, sabe? Assim, ela ficou sem graça. Porque ela estava sentada, ela podia resolver aquela situação. O que ela ia fazer? Aí ela, toda sem graça, levantou, senta aqui. A gente não sabe o que vai no coração, na mente do outro. Misericórdia. Amigos e amigas, a gente não sabe o que vai no nosso coração. Por isso que ele falou aqui, né? Por não nos conhecermos em profundidade, não é superficialidade, não, profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Num fenômeno psicológico interessante, denominado de introjecção, entre aspas. Fenômeno psicológico chamado introjecção, que é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros. Fazemos o papel do artista famoso. Introjecção. Eu quero comprar aquela roupa de fulano, não é assim? Eu quero aquele carro de Beltrano, não é assim? Introjecção. Então eu não posso ser aquela pessoa, mas então eu vou comprar as coisas que aquela pessoa usa. Isso vale para o vizinho, isso vale para o chefe, não é? Vale para aquilo. Fazemos o papel do artista famoso, dos modelos de beleza, das personagens políticas e religiosas, das figuras em destaque, dos parentes importantes e indivíduos de sucesso. E por muito tempo alimentamos a ilusão de que somos eles, vivenciando tudo isso num processo inconsciente. Por que eu compro da marca tal? Porque a Gisele Bündchen usa.
Ah, por que eu faço uma tatuagem? Ah, porque a fulana fez. Por que eu uso rosa, vermelho? Não, porque eu vi a filha de fulano. Por que eu ponho o nome do meu filho de isso, daqui? Não, porque é da filha de fulano. Eu fico introjectando, querendo ser aquela pessoa. É um processo inconsciente. Muitos não reparam isso, viu, gente? Fazem por fazer. Desse modo, nós nos portamos, vestimos, gesticulamos, escrevemos e damos nossa opinião como se fôssemos eles realmente, representando, porém, uma farsa psicológica. Ter duas ou mais faces resulta gradativamente em uma psicose da vida mental. Porque de tanto representar, um dia perdemos a consciência de quem somos e do que queremos na vida. De tanto representar, esquecemos de nós. Quanto mais notarmos os estímulos externos, influências culturais, influências físicas, influências espirituais e sociais em nós mesmos, nossas possibilidades de relacionamento com outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. A comunicação efetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração o sexo, a idade e nível socioeconômico. A comunicação efetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração o sexo, a idade e o nível socioeconômico. Ela se efetivará ainda mais segura sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos. Finaliza Hamed dizendo: abandonemos o verniz social que nos impusemos ao transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Descubramos nossas reais potencialidades interiores, que herdamos da divindade paterna. Desenvolvendo-as, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com todo mundo. Verniz social, nós precisamos ter um cuidado com ele, porque a gente precisa, sim, em cada ambiente que a gente está, se comportar de acordo com os aprendizados cristãos que a gente já tem no coração. A gente precisa fazer isso. Então, muitas das vezes, em casa, muitas das vezes no trabalho, eu preciso me comportar de formas diferentes, mas sempre buscando a bondade divina. Sempre sendo justo. Sendo justo. Então, a forma como eu sou justo em casa e fora de casa, elas têm que bater. A forma de justiça que eu quero para mim, eu tenho que oferecer. A forma de amor, a forma de respeito que eu quero, se eu quero ser compreendido, eu preciso compreender todo mundo. Eu preciso compreender todo mundo. Se eu quero que as pessoas sejam boas comigo, eu preciso ser bom com todo mundo. Agora, cobrar é muito fácil. E dar. E servir. Não é isso? Jesus não fala isso conosco? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o que é que nós queremos na nossa vida? Que todo mundo nos sirva. E aí está o nosso grande problema. Se fulano não fizer do meu jeito, lavar o copo, guardar a toalha, sair da minha frente no trânsito, essa coisa toda, ele não está me servindo. Olha que curioso isso, hein? Então, muitas das vezes a gente exige o que a gente não dá. Então, a gente precisa ter muito carinho com essa questão do verniz social. A gente precisa externar, sim, o que a gente conhece de bom, de nobre e de justo. Vamos agradecer mais uma vez esse encontro. Muito a Deus, nosso Pai, por nos dar essa oportunidade de refletirmos sobre o verniz social, sobre nós, sobre a nossa caminhada. Beijo no coração de vocês, que o tratamento de saúde espiritual dessa nossa casa surta grandes efeitos.
em nossa mente, em nosso coração, em nosso corpo.